gurizada, tudo bem? É sério que tem gente por aí falando que quem entra nesse tal do desafio da baleia azul é coisa de gente que não tem o que fazer da vida? Coisa de gente que tá com a pia cheia de louça pra lavar? Coisa de, é falta de laço, coisa de gente que não teve educação o suficiente em casa, vinda do pai, da mãe, ou seja, quem lá forem os responsáveis. Coisa de gente que quer apenas chamar atenção e não sabe como. Eu tô vendo tanta palhaçada, tanta gente fazendo brincadeirinha sem graça e tão sem nexo em cima de uma coisa tão grave lá nas redes sociais que chega a me dar nojo. E são brincadeirinhas essas vindas de pessoas que mal sequer sabem o que significa esse desafio da baleia azul, que sim é um desafio suicida. E vocês já pararam para pensar que quem entra nesse desafio da baleia azul são pessoas que sofrem com depressão? Aí, meu filho, tu que fica rindo aí de baleia azul, coisa de gente que não tem o que fazer, coisa de gente que tem a pia cheia de louça pra lavar. Depressão não existe, depressão é bobagem, é outra coisa, doença inventada pela sociedade, coisa de gente que não tem o que fazer. Depressão é doença sim, e eu vejo muita gente brincando que tem depressão. Eu conheço pessoas que conseguiram se aposentar, por exemplo, alegando que tem depressão. Mas onde já se viu uma depressão onde tu vai pra lá e pra cá, tu vai no salão fazer a unha toda semana, tá sempre com o cabelinho arrumado, tá feliz da vida, falando da vida de todo mundo, postando selfie no Facebook e não sei o que, indo pra festa, usando roupinhas legais, tudo arrumadinha. Quem dera todo mundo ter esse tipo de depressão, quem dera. Pessoas brincando com uma doença tão séria, Deus tá vendo. Depressão não é bobagem. Muitas coisas levam uma pessoa realmente num quadro de depressão. Muitas vezes, seja lá a perda de um ente querido, seja bullying, por exemplo. Aí tu vai me dizer, bullying também é outra coisa, bobagem, não sei o quê. Palavras machucam, ou machucam mesmo, machucam sim. Eu falo isso por experiência própria. E outra coisa, a pessoa que pratica o bullying, ela não vai fazer somente brincadeirinhas. Ela vai fazer chacotas, ela vai praticar violência também, porque quem sofre com o bullying, ela não sofre apenas com palavras, com brincadeirinhas sem graça, sem nexo. Ela sofre violência também. Foi o meu caso. Eu falo aqui, por experiência própria. Muitas vezes ali, quem sofre com o bullying vai se deteriorando a cada dia, vai entrando sim num quadro de depressão, e depressão essa que pode levar a um suicídio. E foi isso que eu tentei fazer. E a pessoa que pratica o bullying, que acha graça e fica rindo das pessoas por motivo nenhum, porque a pessoa usa óculos, porque a pessoa é gordinha, vou rir da cara dela, dizer que ela tem que emagrecer, que ela é uma baleia assassina. Que a pessoa é magra, não, porque não tem comida em casa, porque é desnutrida, porque não sei o que. São justamente pessoas que estão tão lá para baixo do cu dos cachorros que querem deixar o resto das pessoas exatamente no mesmo nível delas, tá? Bullying também é outro assunto a ser debatido, não somente pelas escolas, mas em casa também. Eu sofri com bullying e eu sofri calada. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu posso ter sim, na época, ter me encontrado num quadro de depressão, pois eu pensei muitas vezes em suicídio. Não eram apenas palavras, apelidos. As pessoas riam de mim porque eu não era considerada gostosa da escola, porque eu não tinha peito, porque eu não tinha bunda, porque eu não tinha coxa. Já chegaram pra mim e falaram, não é porque tu é feia, é porque tu não tem corpo. Os meninos faziam chazão em mim na frente de todo mundo, a ponto de arrancar minha calcinha, me machucar as minhas partes íntimas, só pra ficarem rindo. Uma vez eles ficaram sabendo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não vai dar pra ver, eu tenho algumas manchas aqui na minha pele que foram causadas por causa de manchas do limão que secou na minha pele e não saiu mais, e eles ficaram sabendo. Chegou num ponto que eles começaram a me tacar limão na rua. Porque eles pensavam que eu tinha algum tipo de alergia a limão. Chegou num ponto que uma vez eu tava andando na rua e eu fui apedrejada por esses meninos.
E eu simplesmente cheguei em casa e eu chorei, tanto no banheiro, tanto, tanto, tanto. Aconteciam tantas coisas na minha vida que eu sofri calada, que eu fiquei quieta. Foi a pior coisa que eu fiz. Foi ter sofrido tudo calada. Eu não queria saber de comer, eu não me alimentava direito. Eu só queria saber de dormir, eu não queria saber de ficar em casa, eu queria só ficar na rua. Foi quando eu tive os primeiros contatos com a bebida alcoólica. Eu bebia demais. Com 13 anos eu comecei a beber, e beber muito, coisa de beber e não conseguir parar. Meu pai tá de prova de uma vez que eu cheguei tão mal em casa que eu não sei como é que eu não morri. Por causa de uns filhos da puta que ficavam rindo de mim, ficavam fazendo brincadeirinha sem graça, que me batiam, que chegou num ponto que uma vez eu tava numa quadra de futebol e estavam, acho que mais ou menos uns 10, 12 carinha, e eles me jogaram no chão e tentaram tirar minha calça, minha calcinha. Eu acho que até eles conseguiram tirar. Mas eu consegui sair correndo. Eu não sei como, mas eles estavam me segurando, sabe? Que eu saí correndo daquele lugar. E sabe-se lá o que eles iam fazer comigo. Eu saí correndo e mais uma vez, sabe o que eu fiz? Eu fiquei quieta. Eu mais uma vez sofri calada, eu não aguentava mais. Eu era uma pessoa que eu sempre tirava as melhores notas do colégio. E chegou num ponto que eu consegui tirar a pior nota da escola. Tanto do turno da manhã, da tarde e da noite. Eu me encontrei num quadro de desespero, onde eu não queria mais saber de nada, absolutamente de nada. Eu continuei sofrendo calada. Eu comecei a pensar em coisas tão terríveis na minha cabeça, como suicídio, por exemplo. Eu me vi muitas vezes diante de muitos remédios para acabar com tudo aquilo. Diante de facas, de giletes também, né? Eu pensei em muitas formas de como e quando eu iria me matar. Porque o único lugar que eu tava encontrando conforto era dentro de um caixão, onde tudo aquilo que eu sofria ia acabar, sabe? Eu sofri tantas coisas que eu até nem sei se eu tô preparada aqui pra contar pra vocês o que eu sofria na escola por causa de uns filhos da puta, porque eu não era gostosa da escola. Gente, uns meninos enormes me batiam na escola por causa disso. Aí, quando chegou o dia do meu boletim, foi quando eu tava exatamente nesse mesmo quarto, nesse mesmo local que vocês estão me vendo aí no outro lado da tela, e eu tomei muitos remédios. Muitos mesmo, muitos, e eu tomei bebidas alcoólicas, mas nada aconteceu. E hoje eu penso que não era pra ser minha hora. E um filme começou a rodar na minha cabeça. Eu pensei, vai adiantar eu me matar? A minha família vai sofrer. As pessoas que gostam de mim vão sofrer. A minha avó, que me criou com tanto amor, com tanto carinho, vai sofrer. E a única pessoa, assim, que eu me preocupo, que eu não quero ver sofrendo, é minha mãe e minha avó. Sabe? Que são pessoas que fizeram da tripa coração pra cuidar bem de mim. E aí, com 13 anos, aconteceu tudo aquilo. Tudo aquilo. E as pessoas, principalmente os professores e direção da escola, percebiam que tinha alguma coisa errada. Porque eu cheguei num ponto que eu comecei a andar com pessoas erradas, eu comecei a fazer muita coisa errada, eu não queria saber de ficar em casa, eu só dormia e eu não comia direito, e eu tirava aquelas notas que eram terríveis, 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 que quantas vezes já me chamaram na direção, psicólogas da escola me chamaram de Sandriele, o que tá acontecendo? Porque chegaram a pensar, não, essa menina deve estar trabalhando e por isso deve ser o motivo dessas notas tão horríveis. Já chegaram a pensar que eu tava sofrendo violência em casa. Meu Deus, longe disso. Nunca sofri nada, nenhum abuso, nem nada dentro de casa. Não tava acontecendo isso. Chegaram a pensar nisso, sabe? Que eu tava sofrendo abuso. Eu não tava sofrendo abuso, sabe? Engraçado que meus amigos, pessoas que diziam ser minhas amigas na época, viam eu sendo violentada, os meninos fazendo chazão em mim, eu levando pedrada na cabeça, sabe? E não faziam nada também, sabe? Eu penso, será que essas pessoas eram realmente meus amigos? E hoje, graças a Deus, que eu não levei essas pessoas que diziam ser minhas amigas
pro meu círculo, pro meu vínculo de amigos hoje em dia. Se ficou de repente um ou dois, que outro pra mim é o suficiente, tá de bom tamanho, sabe? Eu simplesmente comecei a pensar na minha família, pensei, será que realmente valia a pena eu me matar? E eu vejo essas pessoas fazendo brincadeirinhas com, quer se matar porque, sei lá, não tem o que fazer da vida. Tenta, de repente, conversar com essa pessoa. Se tu sofre com depressão, seja qual lá for o motivo, procura ajuda. Não fica sofrendo calado assim como eu, onde eu quase, sei lá, cometi suicídio. Aqui cometi bobagem, onde eu ia trazer muito sofrimento. E ninguém ia saber o motivo, né? E outra coisa, a pessoa que vai se matar, ela não avisa. Ela não avisa. Ela deixa vestígios do porquê, mas ela não avisa. E eu não ia avisar ninguém. Eu simplesmente peguei e ia fazer. E eu tava com tudo isso planejado na minha cabeça. Então não vamos levar isso como bobagem. Depressão não é bobagem. Se tu conhece alguém que sofre depressão, vai lá, ajuda essa pessoa. Se tu não tem dinheiro para procurar ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, seja lá o que for, existem grupos de apoio que sim, são de graça, né? E se tu tá disponível para ouvir alguém que sofre com, sei lá, qualquer que for o problema, conversa com essa pessoa, ajuda essa pessoa antes que seja tarde, tá? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um desabafo, sabe que eu amo compartilhar minhas coisas com vocês, mas só que esse videozinho veio com uma intenção porque, gente, eu tô vendo tantas pessoas ironizando quem sofre com depressão, quem sofre com bullying, sabe? Que é coisa de gente que não tem o que fazer. Tem gente que realmente não tem o que fazer, que fica lá brincando de se cortar. Tem sim. Eu não vou generalizar que todo mundo que fica aí querendo se matar é coisa de gente que tem depressão, porque não. Tem gente que eu sou uma pessoa assim. Eu não acredito em tudo, mas eu não duvido de nada. Mas parem pra pensar nessas pessoas que realmente estão gritando por socorro e não fica falando que é bobagem. Que depressão não é bobagem, não é falta de Deus, não é falta de ir pra igreja. Se tu fica falando coisas assim pra uma pessoa que realmente sofre de depressão, tu simplesmente vai estar empurrando essa pessoa pro fundo do abismo e até mesmo por um possível suicídio, e depois não adianta chorar arrependido por não ter ajudado essa pessoa. Enfim, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu joinha, comentem aqui embaixo, não deixem de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.